Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu fiquei aqui até meio dividido, né? Em meio a tantas pessoas importantes, grupo seleto de pessoas que se encontram nesta noite com uma finalidade ímpar de fazer comemorar e memorizar este momento que seguramente vai saltar para a eternidade, né? E prazer rever neste momento aqui pessoas amigas, meu amigo pastor Jadson, pastor Jadson, nós nos conhecemos no Macapá, né? Ele teve a coragem de nos levar ali para ministrar na igreja do pastor Jairo. Na verdade, era um congresso estadual e nós fechamos também ali com uma igreja do amigo pastor Jairo. E o pastor Jadson se tornou um companheiro. E há tempos que nós não nos encontramos pessoalmente. 4 anos. Prazer revê-lo. Da última vez que eu vi o pastor Jadson, ele tinha apenas uns reflexos no cabelo, né? Então já temos um tempo. Que bom. Eu estou tentando imitá-lo também. Prazer rever o pastor Harrison, nosso companheiro de ministério. Senti mais aliviado, né? Sair num domingo e chegar aqui e encontrar um colega, então não estou sozinho aqui. Tem mais um para dividir o ônus. Pastor Joãozinho, meu grande amigo, meu irmão, que temos uma afinidade muito grande. E renovei aqui a minha alegria de revê-lo novamente. Pastor Nonato, a pastora Ana Paula me ligou, e pelo jeito que ela falou aqui, deixa eu só desarmar os irmãos, que eu não tenho o dízimo dessa importância, né, que ela mencionou aqui. Pura bondade mesmo, tanto do pastor Nonato como dela, em nos convidar. E eu peço até perdão, eu combinei com ela de chegar às 20 horas, porque pastor dirigente é complicado, né, pastor Joãozinho, pastor Harrison, hoje era culto de jovens da nossa igreja, que acontece a cada 2 meses, e o jovem quase entrou em depressão quando eu falei que ia sair após a apresentação, né? E por cristoincidência, está indo uma equipe da sede lá na igreja, hoje também. Aí eu combinei com a pastora, deixa eu pelo menos receber esse povo aqui, e eu vou sair, e estarei chegando com meia hora de atraso. Eu peço perdão por esse atraso, foi combinado, né, pastora Ana Paula? E eu perguntei a ela o que eu ia falar aqui. Falei, irmã, é uma palavra de aniversário, ligado ao aniversário do nosso amigo, irmão. Pastor Nonato, nós já completamos maioridade na amizade. Eu falo catalogando ali, são 18 anos de amizade sincera, sem desgaste, sem contratempo. Tivemos a honra de tê-lo congregando conosco, mais precisamente nos anos de 2004 a 2007. Pastor Nonato nos abençoou com a sua presença ali. Fruto desta amizade, ele contratou os meus 2 filhos, o Bruno e o Danilo, para ser uma das duplas, né, que estariam ali representando a gravadora Shalom. Fez um contrato, eu achei muita coragem, de 10 anos. E nesses 10 anos nós rodamos esse Brasil inteiro, eu falando a palavra, os meninos cantando, representando ali a gravadora. E foi momentos especiais. O pastor Nonato abençoou a vida de muita gente na nossa igreja. E eu gostaria, pastor Nonato, em relação ao culto de aniversário, eu gostaria de dirigir ao irmão esse preâmbulo aqui, antes da mensagem, que eu quero dedicar ao irmão 3 Gs. 3 letrinhas, 3 palavras começando com a letra G. O pastor Nonato é um homem que recebeu de Deus uma graça especial. E é bom estar perto dele. Às vezes eu ia passar para fazer um negócio ali na gravadora, encomendar um material e passava 2, 3 horas, né? Porque ele tem uma graça especial. É uma graça
de ter carinho pelas pessoas, perder tempo com as pessoas. E, curiosamente, todas as pessoas, todas. Eu já disse aqui das outras vezes que tive aqui que ele tem um defeito enorme, que é de entrar no coração da gente sem pedir licença, né? E os irmãos sabem disso. Vocês só estão aqui hoje, eu vi falando de pessoa que abriu mão do aniversário do irmão, da esposa, para estar aqui, né? E cada um aqui tem uma justificativa plausível, né? E abriu mão para estar aqui hoje, exatamente cumprindo o que Paulo disse em Tessalonicenses, né? Tem autoestima e consideração aqueles que presidem sobre nós. Eu já tenho 34 anos de pastor dirigente, ininterruptamente. E a gente sabe a vida de um pastor como é. E eu quero dizer, pastor Nato, que o senhor tem uma graça que o senhor recebeu de Deus. Essa graça ninguém tira. Essa graça não tem data de validade. É a graça de comprar o sofrimento, a dor dos outros. É uma graça de fazer cumprir a palavra compaixão, que é uma palavra composta de 2 gêneros. É sofrer com, é chorar com, é andar com, é amar com, é caminhar com. O Senhor tem essa graça. E só quem recebe esta graça consegue conviver com as mazelas, com os problemas de Raimundo e todo mundo e conseguir se manter de forma resiliente. O segundo G é o G de generoso. A generosidade tem sido uma marca, uma virtude do pastor Nato. Uma pessoa bondosa, que não tem nada nas mãos, que ajuda todos que lhe pedem uma ajuda. Não mede esforço, investe tempo. Foi dado testemunho aqui, né, para confirmar o que eu estou dizendo. Não mede esforço para estar abençoando, ajudando e fazendo de tudo para que as pessoas estejam bem. É uma pessoa muito generosa. Isso também vem de Deus. E, finalmente, eu dedico o G de gratidão. O G de gratidão. O pastor Nonato é uma pessoa muito grata. Eu disse para minha esposa, você vai faltar o culto domingo. Que até, se Jesus vier num domingo, Jesus vem na segunda, porque domingo tem culto. Mas o culto de domingo, você vai faltar, o que houve? Eu falei, não, a esposa do pastor Nonato me convocou para estar no aniversário dele. E eu disse a ela, irmã, eu não sei quantas pessoas, mas eu consigo contar na ponta de um dos dedos que eu poderia faltar um culto de domingo para ir num aniversário, poderia passar no outro dia, ou no dia anterior, posterior, para parabenizá-lo. Mas o pastor Nonato, eu tenho que ir lá, eu tenho uma gratidão com ele, eu tenho uma dívida com ele. Ele entrou na nossa vida no momento, pastor Harrison, nós estávamos passando por muitas dificuldades. E o pastor Nonato entrou como um canal de bênção na nossa igreja. E abençoou meus filhos, que também têm uma gratidão grande por ele. E eu vou até me convidar e me oferecer, o Danilo está vindo aqui, vou ver se eu consigo trazê-lo aqui, pelo menos para dar um abraço no pastor Nonato, junto com o Bruno. E nós temos esta dívida de gratidão. A pastora Ana Paula não sabe disso, que na época ela talvez não conhecesse o pastor Nonato. Mas ele fez parte da nossa vida de uma maneira muito especial. E eu sou muito grato. Um pensador diz que a gratidão é a memória do coração. Quem não tem gratidão, quem não sabe agradecer o bem que lhe é feito, as bênçãos que alguém transmite a você, essas pessoas, elas não conseguem ser felizes. E eu sou muito agradecido. E eu devo muito, pastor Nonato. Então, esta graça que Davi diz que vem do Senhor sobre vós, ela está sobre o Senhor. E esta generosidade faz parte da sua vida e também a gratidão. Todas as pessoas que estão aqui hoje, se fosse passar o microfone, se houvesse tempo suficiente, todos faziam suscitar as palavras ditas anteriormente. Porque, com certeza, o Senhor tem plantado isso, tem feito isso. Que Deus abençoe a sua vida. E eu vou obedecer à pastora, porque eu não quero ter nenhum problema aqui. Ela me disse que era para trazer uma palavra. Falei, mas mesmo sendo culto e aniversário, traga uma palavra à igreja. Vocês ainda têm coragem de me ouvir, depois de ouvir o pastor Heros, o pastor Joãozinho, o pastor Jado, vocês têm coragem de me ouvir ainda, gente? Eu ouvi amém. Foi amém mesmo? Amém, gente?
Fiquem assentados, eu quero só deixar o registro do cânon sagrado 19 de Gênesis, versículo 17. Gênesis 19 e 17. Eu nunca vi uma equipe tão competente igual dessa igreja aqui. Mal se cita, já está no painel. Os músicos, gente do céu, eu encabulo. Meu baterista, eu quase não reconheci ele, porque ele deu uma crescidinha, né? Mas músicos que tocam tão bem, educadamente. Não consigo esquecer da banda Farol. Meus irmãos, Gênesis 19 e 17. Aconteceu que, tirando para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para o monte, para que não pereças. Dentro do tempo que me foi oportunizado, eu quero trazer aqui, se o nosso operador do Data Show puder deixar o texto só para memorização. Esse texto nos traz aqui uma receita implacável. Esse texto nos traz aqui um triplé ou uma pirâmide contendo 3 lados, onde nós podemos focar ininterruptamente a nossa vida, que ela será próspera em Cristo. E tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o pastor Nonato também. Eu conheço bem o pastor Nonato, eu falo com propriedade. Esse texto diz: quando tiraram-os fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida. Pastor Nonato, ele tentou muito continuar sendo empresário, né? Continuar ganhando dinheiro, continuar sendo aquela pessoa empreendedora, visionária. Mas eu sentia que ele estava morrendo. E ele vivia: não, eu vou fazer o seguinte, vou negociar com Jesus, eu vou pregar fora. E eu acompanhava a agenda dele, e ele sempre pregando, e levava os meninos da gravadora, levava um daqui, outro para lá, e ele tinha algumas pessoas que ele patrocinavam, e essas pessoas acompanhavam ele. Mas Jesus estava lá nos seus botões dizendo assim: eu não quero só isso. Só isso não está me agradando. E trata-te de escapar, porque senão tu vai morrer. E aconteceu comigo, eu queria negociar com o Senhor. Senhor, se eu der 50% do meu salário, o Senhor deixa eu continuar na minha vida e eu ficar? Não. Eu quero tudo, eu quero você, eu quero a sua família, eu quero a sua vida. Quero você enfronhado no meu reino, fazendo a minha vontade. Deus não abre precedentes. Tem pessoas que às vezes querem negociar, mas Jesus não abre prerrogativa. Tem gente, pastor Joãozinho passou por isso. Pastor Jadson, nós não falamos nos últimos dias, mas eu me lembro que ele também estava nessa angústia e apanhando mais do que bode na horta. E ele me ligava e eu falava assim: olha, tem uma coisa de Deus no seu caminho. Não é como a gente quer. E o que é mais curioso é que as pessoas às vezes não compreendem por que isso acontece conosco. Você pega João Batista, o homem comia diferente, vestia diferente, falava diferente, mas você tem que ser diferente dos outros. Tem gente que tem que ser diferente porque Deus exige isso. É para escapar, é para sobreviver, é para que você possa transcender aquilo que só consegue ver com os olhos espirituais. Escapa para a tua vida. Para você se escapar, eu vou te falar o que você tem que fazer. Primeiro, não olhes para trás de ti. É que tem hora que dá uma vontade da gente olhar para trás, não dá, gente? Pastor Nonato, mas se eu estivesse lá na empresa hoje, gente, está fechando mais um mês, eu faturava, e vai lá dar uma olhada naqueles relatórios no computador, né, que dá ali um clique, olha o meu faturamento, Jesus. E eu me lembro quando eu comecei a estudar, meu pai falou: meu filho, você vai se formar em quê?
falei, vou ser teólogo. Teólogo, faz o que teólogo? É um tipo de medicina? Eu falei, não, ser pastor. Não, isso não dá dinheiro, não. Para com isso. Meu filho, você faz a advocacia, você faz isso, faz aquilo. Não mexe com esses trem, não. Isso só dá dor de cabeça, morre do coração, envelhece precocemente. Para com isso. Irmãos, e curiosamente, oxalá se pudéssemos fazer a nossa vontade. Não olha para trás. Pastor Nonato, o senhor já sabe de onde veio. Retrovisor, só vê passado. É olhar para para-brisa, para ver na frente. 45 de Isaías 22, diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os povos, e sabeis que eu sou Deus e não há outro. Não tem como olhar para trás, não dá mais para voltar, pastor Nonato. Aconteceu com os discípulos, vamos voltar, olha, fui lá, está na Piracema, eu vi os peixes pulando, azeite está no mesmo lugar, não pode voltar. Essas pessoas que estão aqui dependem do seu aconselhamento, dependem da sua ajuda. Deus escolheu o irmão para estar gerindo os destinos, tanto material como espiritual desse povo. Não tem como voltar mais. E se aparecer lá um profeta do capiroto dizendo assim, parece que Deus está mudando de ideia. Deus não muda de ideia, o caminho é daqui para frente. Tem hora que bate uma deprê mesmo, tem hora que a gente fala, Jesus, mamãe, não é possível um trem desse. Mas é o seguinte, tem uma ordem que é dada. E eu não estou criando situação, deixei o versículo aqui para os irmãos memorizar. Não olha para trás. Deixa eu ver aquelas fotos, esquece isso. Eu tenho formação em história. História diz o seguinte, é para você lembrar do passado, lembrar o passado, você viver o presente e prever o futuro. Mas nada de estar voltando lá. Afinal de contas, eu não vejo ninguém aqui com cara de museu. Eu vejo gente com cara de gente que serve a Deus e quem tem esperança de que um dia estaremos com Cristo Jesus. Não olhe para trás. E ele continua dizendo, para você não morrer, primeiro não olha para trás. E vocês sabem o que se deu com quem olhou para trás. Ele disse assim, olha, não pare em toda esta planície. Planícies verdejantes. Oásis chamativos. Oásis que olhava para a gente, parece que estava dizendo, venha, venha. Os quiosques satânicos estão à beira do caminho. As ofertas e oferendas estão aí querendo nos atrair. Mas a palavra é, não pare em toda esta campina. As campinas dos moabitas tinha as madeiras de lei, que era ali a menina dos olhos do povo da região. Oásis lindo, pequenas vegetações e grande deserto. Tanto é que quando Ló tentou decidir, falou, eu quero ir para o lado das campinas. Mas a ordem é não para. Pastor Nonato, esta igreja não pode parar. Esta igreja não nasceu para fechar. E daqui para frente, meu irmão, pode ter certeza que é só para frente mesmo. Não para. E os irmãos comecem a contemplar pelos olhos da fé esta igreja com a sua sede própria. Esta igreja abarrotada de pessoas que estão carentes de Jesus. E você vai fazer parte desta história. Você não está aqui passando umas águas. Você não está aqui, tadinho, vou ajudar o pastor Nonato. Não precisa de você achar que ele é um coitadinho negativo. Ele está aqui como embaixador do reino dos céus, que foi encaminhado para cá, para cuidar da sua vida, da sua família. E a sua bênção está atrelado à bênção que está sobre ele. Não pare. Mas o irmão acha que nesse momento de pandemia, é igual o irmão falou, pastor, o senhor já pegou a corona? Eu falei, e nem estou pensando em pegar. A ciência diz que tem 80% que não faz parte, não pega. E eu já falei, Jesus, me impõe nesse grupo. Porque eu sou bom de serviço, modéstia à parte, o senhor sabe disso, se eu ficar 14 dias parado, se for só 14, né? E se for e não voltar? O senhor vai ter um prejuízo no reino dos céus. Então o senhor cuida de mim. Está eu e a minha esposa. Estamos aí, tomamos nossos cuidados, óbvio. Se Deus quiser, Ele pode permitir. Mas eu estou negociando com Ele todo dia. Senhor, mais um dia, eu te louvo que mais um dia. E tem dia que eu falo, bem, será que hoje? Não.
Não dá para parar. Isso aqui é uma coisa que começa e não tem mais fim, porque a Bíblia diz que quando acabar aqui, vai continuar na glória. Vai continuar na glória. Não pare na campina. O que é a campina? São momentos atraentes. São coisas que aparentam aos nossos olhos serem bons, mas Salomão diz que são caminhos de morte. Então, esquece pandemia, esquece crise. O Senhor está dizendo que é para você pôr o pé no acelerador e tirar o pé do freio. O Senhor está dizendo que você vai começar agora. Não espere para o ano que vem, tem que agora, tem que sair daqui com essa decisão. Deus propôs no meu coração. Aquele pastor não me conhece, veio aqui para dizer que não é para parar. Mas vamos dar o tempo. Não é nada de dar tempo, irmão. Crente não tem tempo para perder. Crente só tem tempo para ganhar na presença de Deus. E eu concluo a palavra dizendo, texto sagrado. Repete. Mania do judeu de repetir. Para você escapar, para você não morrer. Suba, outra versão diz, corra para o monte. Mas não é monte de coberta, não. Suba para o monte. Toda vez que a Bíblia falar em monte, tipologicamente significa um lugar que você escolhe para orar, para buscar Deus. Só vai vencer nesses últimos dias, só vai ficar sem olhar para trás e não parar no caminho aqueles que oram. Para tudo na igreja você precisa de orar. Quem canta tem que orar. Quem toca tem que orar. Quem contribui tem que orar para contribuir de acordo com o que Jesus tocar no seu coração. Pastor Jadson me convidou para ir lá no Macapá, e como ele sabe, nós não negociamos o reino de Deus, nós não cobramos para fazer a obra. E aí, o pastor presidente me colocou para falar numa manhã missionária, e ele disse o seguinte, olha, o senhor tira a oferta para a missão. Eu falei, pastor, mas quem tira a oferta na igreja é o pastor, as ovelhas só oferta se o pastor falar para ofertar. Não, o senhor pode, o senhor está com minha autorização. E eu fiquei angustiado com aquilo. Eu falei, bom, quem pede a oferta, primeiro tem que ofertar, né? Aí enfiei a mão no bolso. Aí tirei R$100 para ofertar, o Espírito Santo falou, dá tudo. Eu falei, como assim? Eu estou num outro país, né? O Macapá já é exterior. Estou aqui, Senhor, além mar. Como é que eu vou, Senhor, dar tudo e... O Espírito Santo falou assim, uai, sua passagem já está na sua carteira, de volta. Você tem carro, sua esposa pode te buscar no aeroporto, você dá tudo. E eu falei, tá, vou dar mais 50. Peguei mais 50, pastor, não depositei. O Espírito Santo dá tudo. O que mais, Senhor? O senhor quer ver minha carteira? Ele falou, não, mas você tem um talão de cheque. Eu falei, mas não tem saldo, o que adianta? Mas você tem limite. Eu falei, como assim, senhor? Esse treino é de Deus, não mandando eu ofertar do limite de cheque especial. Não ofertei. O pastor Jadson não sabe disso, mas quando eu desci do púlpito, uma irmã empresária lá me abordou e falou, pastor, o senhor me permite eu fazer uma pergunta ao senhor? Eu falei, irmã, fica à vontade, se eu puder responder, pode. O senhor... Me desculpa, pastor, é tão constrangedora a pergunta, mas eu tenho que obedecer a Deus. Quanto que o senhor deu de oferta? Falei, tinha que passar por essa. Falei, irmã, eu dei R$150. Ah, tá bom, pastor. Ela abriu. Falei, a senhora me perdoe, mas por que a senhora me fazendo essa pergunta? Porque isso é um trem tão pessoal, intimidade minha com Deus. Não, é porque o Espírito Santo mandou eu dar para o irmão o dobro do que o irmão deu. Eu falei, irmã, dá tempo eu ainda ofertar? Ela falou, não, já passou da hora. E o pastor Jadson, por ser parente do pastor Nonato, também tem essa onda de generosidade. E os irmãos, ele chegou, toma um café aqui, esse aqui é para sua esposa, e botou um envelope no meu bolso, e outro envelope no outro bolso, que é para sua esposa, que é para você. E fomos para o aeroporto, lá o povo é muito carinhoso, foi todo mundo para o aeroporto, meia-noite, né? Quase 1h da manhã.
Foi lá para o aeroporto comigo, e ficamos lá, e toda hora chegava um pastor, se o senhor tomar um café na estrada, eu falei, irmão, estou de avião, aqui tudo é pago. Falei, não, mas não, se o senhor descer lá, e botar... Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu entendi que a obra de Deus, às vezes nós morremos, nós sufocamos, pastor Nonato, porque a gente quer confiar no homem. A gente quer confiar nas pessoas que traz a aparência de que vão nos abençoar, mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Minha esposa, que nunca tinha ganhado nada de... Mas quando eu cheguei e falei para ela, olha, pastor Jadson, lá do Macapá, disse que era para mandar isso aqui para você. Eu também não abri o envelope, eu não tenho essa curiosidade. Ela, você não pega o envelope errado, não. E essa mulher da Nua fala em línguas, que eu falei, gente do céu. Eu falei, não, mamãe, eu nem olhei. Se é para você comprar uma tiara, alguma coisa no cabelo. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Por isso que Ele está falando, não para, não olha para trás. Hoje você está melhor do que ontem, amanhã você estará melhor do que hoje. É Deus quem cuida, pastor Nonato, desta igreja. É Deus quem cuida da sua família. Eu fico olhando esses menininhos aqui, gente, não existe menino desse jeito aqui não. Eu fico olhando, meu Deus do céu, mas que bênção. É uma família que realmente, no bom sentido, causa inveja, né? Por quê? Porque é uma família dedicada, são patrimônios do reino de Deus. E eu quero deixar aqui nesta noite essas 3 coisas. Não olha para trás. Pega aquele álbum que te causa tentação e, se for preciso, consome esse álbum. Faça um novo álbum da sua vida, com bênçãos e vitórias da parte de Deus. E que o Senhor possa cada dia estar traduzindo todos esses gestos de bondade de vocês para com o pastor em bênçãos, riquezas material e espiritualmente para cada família que se faz representar aqui. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E eu quero dizer que ninguém aqui vai perecer, ninguém aqui vai morrer, mas todos continuarão vivos, sãos, abençoados, fazendo a obra de Deus, aguardando a caravana do arrebatamento para um dia gozarmos das riquezas celestiais. Deus abençoe e que Cristo possa estar cada dia trazendo a alegria do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. É claro que cada um gostaria muito de trazer um presente, trazer uma lembrança ao pastor Nonato, mas talvez não teve condição. E agora, daqui a pouco, se me permitir, eu não sei se está na programação, pastora, quem vai orar pelo pastor? Sou eu mesmo? Aí nós vamos dar o maior presente ao pastor Nonato, que é uma oração de gratidão a Deus pela sua vida. E eu desejo que o pastor Nonato... Pessoa como o senhor deve viver pelo menos uns 200 anos, pastor Nonato. Se Jesus não retornar, que o senhor continue pelo menos aí. Porque é uma pessoa boa, uma pessoa que causa o bem, que preocupa com a obra de Deus e que está cada dia se dedicando mais a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu estarei orando. E eu gostaria agora, eu vou pedir a vocês que se coloquem em pé. Estenda sua mão para o alto. Esse gesto significa que eu estou na dependência de Deus. E você vai ministrar uma bênção sobre o pastor Nonato. E que esta bênção, a Bíblia diz que todas as vezes que nós intercedemos, primeiro quem recebe a bênção somos nós, e depois aquele que nós estamos intercedendo. Soberano Deus, em cuja presença estamos nesta noite. Tua graça que é melhor do que a vida e excede a todo entendimento humano. Está aqui o teu servo, pastor Nonato, esta vida que pertence a ti, que abriu mão dos seus negócios, da sua vida financeira, que abriu mão, Senhor, de tudo aquilo que lhe era conveniente para partilhar, Senhor, com os teus filhos a alegria da salvação, para ganhar almas e povoar o céu. Que o Senhor esteja nesta noite visitando em particular a sua mente, seu coração, o seu corpo, renovando as suas forças, tirando a tristeza, o abatimento e trazendo agora ao renovo e a alegria, e que isso seja, Senhor, também, o Pai, extensivo à sua esposa, aos seus filhos, e por que não dizer a toda a sua igreja, que a alegria do teu Espírito Santo esteja sobre o teu servo, não deixando desanimar, Senhor, diante deste rebanho que o Senhor confiou a ele, que ele possa, Senhor, ter sabedoria como presente nesta noite, ter inteligência, Senhor, para entrar e sair
sair no meio deste povo, para ter a palavra, ó Pai, de socorro, a palavra que vem de encontro à necessidade em particular de cada um, e que cada dia ao subir nesta tribuna, que ele possa ter algo de Ti, Senhor, para compartilhar estas carentes ovelhas que o Senhor confiou aqui ao seu pastoreio. Deus, eu creio na Tua palavra e creio na providência dos céus, que o Senhor há de abençoá-lo rica e abundantemente a cada dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém.